Olá pessoal, eu sou Loiane e hoje eu estou aqui para gravar um screencast especial para vocês, para a gente poder aprender quais são as funcionalidades novas que foram adicionadas no Angular 4 e também no Angular CLI. O Angular 4 ele foi lançado na semana passada, no dia 23 de março de 2017. Ele é compatível com o Angular 2, então ufa, a gente não vai ter que reaprender o framework todo novamente. E nesse vídeo nós vamos ver as novidades e também nós vamos ver qual é a parte da API do Angular que tem potencial para estar depreciado e ser uma breaking change nas futuras versões do Angular, como Angular 5 e Angular 6. E para a agenda de hoje nós vamos falar sobre o Angular 3, porque aqui no canal a gente tem curso de Angular 2, agora eu tô falando de Angular 4, então 2, 4, tá faltando um 3 aí no meio, né, para essa conta fechar. Então nós vamos ver também o porquê que não tem o Angular 3. Nós também vamos falar sobre as novidades do Angular 4 e também as novidades do Angular CLI, porque a versão final do CLI finalmente saiu junto com a versão final do Angular 4 também. Então, o primeiro assunto, aonde foi parar o tal do Angular 3? Se você abrir um projeto que você criou com Angular CLI ou até mesmo do Quick Start, que você baixou do próprio GitHub do repositório do Angular, e a gente dá uma olhada no package.json, a gente vai ver que para o Angular, para os pacotes principais, o Common, Compiler, Core, Forms, HTTP, enfim, nós temos o Angular 2.3.1. E no Angular Router, nós temos o 3.3.1. Pelo menos o finalzinho aí tá batendo, mas nós estamos trabalhando com o Angular versão 2 e o Router na versão 3. Então, o que aconteceu? Quando o Angular 2 estava na versão beta, a forma de fazer roteamento era diferente da forma que nós fazemos roteamento no Angular, com o módulo, tudo bonitinho. Quando o Angular RC, que é o Release Candidate, foi lançado, eles mudaram a parte de roteamento também. Então, com isso, subiu uma versão do roteamento, porque foi uma breaking change, ou seja, a forma de fazer roteamento mudou. E depois, na versão final do Angular 2, continuou também essa versão 3 do Router. Mas quando a gente olha para um package.json assim, se você tiver toque, você vai sentir alguma coisa. Versão 2 com versão 3 não fica muito legal. Então, o que aconteceu? O time do Angular resolveu deixar tudo com a mesma versão. Então, porque o Router já tinha essa versão 3, para ficar tudo compatível, tudo ficou agora a versão 4. Então é por isso que nós não temos a versão 3, justamente por causa do Router. E agora o nosso package.json fica todo bonitinho e você não tem, né, mais um sentimento estranho quando você olha para as versões dos pacotes do Angular. Uma outra coisa que você pode ficar despreocupado ou despreocupada é que o Angular 4 ele é uma melhoria do Angular 2. Então, se você está assistindo ou já assistiu às aulas do curso de Angular 2 aqui do canal, você pode ficar tranquilo que você já sabe utilizar o Angular 4. Basta criar um novo projeto e sair codificando. Inclusive, todo o código-fonte do nosso curso já está atualizado para a versão 4 do Angular e tudo continua funcionando normalmente. A ideia é que agora, a cada 6 meses, a gente tem uma versão nova do Angular. Então, ainda em 2017, nós iremos ter o Angular 5. Não fique esperando a próxima versão do Angular para começar a estudar. A ideia é sempre manter compatibilidade com as versões anteriores para que você apenas tenha que aprender quais são as funcionalidades novas daquela versão nova do framework também. E tendo versão nova a cada 6 meses, a ideia é que quando troca essa versão maior, que é a Major Version, ou seja, Angular 4, Angular 5, Angular 6, é que essas versões podem ter breaking changes, ou seja, pode ser que alguma coisa no seu código possa quebrar quando você troque de uma versão para outra. Mas a ideia do time do Angular é que isso aconteça de forma mais tranquila possível. E a gente tendo várias versões a cada 6 meses, a ideia também é que a gente utilize somente Angular para se referir ao framework. Ou então, a ideia é que você se refira
como por exemplo o ngIf melhorado foi introduzido na versão 4 do Angular. É a mesma coisa com projetos do React, você não fala eu uso o React 1, uso o React 2, uso o React 3, enfim, você fala que usa React no seu projeto. A versão é um detalhe que quando você abre o seu package.json do projeto, você tem ali a versão específica do React. Vai ser a mesma coisa agora no Angular. Então, você usa Angular no projeto e caso seja o Angular 1, a gente se refere a ele como AngularJS. Eu particularmente já tirei esse JS do lado e eu falo Angular 1 mesmo, que todo mundo entende. Então, setembro, outubro de 2017, esse ano ainda a gente pode esperar o Angular 5 e no início do ano que vem, em março, a gente já pode esperar o Angular 6. Então, a cada 6 meses, uma versão nova do Angular. Então, o que foi que mudou? O Angular 4 foi uma melhoria do Angular 2. Tem apenas pequenas coisinhas que a gente pode utilizar também agora na versão do Angular 4, mas tudo que a gente utilizava no Angular 2, a gente continua utilizando no Angular 4. Só tem duas coisinhas que a gente precisa ficar atento para futuras versões do Angular, como o Angular 5 e Angular 6, porque poderão ser break changes para a gente no futuro. Primeira coisa, então, nós temos um ngIf e um ngFor melhorado. Vamos tentar ver na prática como isso funciona. Então eu tenho aqui um projeto criado com a versão final do Angular 4. Esse projeto também foi gerado com o Angular CLI 1 final. Então aqui no package.json, só para a gente conferir, todas as dependências são do Angular 4, inclusive aqui o router também. E o Angular CLI é o Angular CLI 1 final. E aqui eu já tenho os exemplos prontos para a gente poder ver. Então o primeiro que eu vou mostrar é a diretiva do ngIf, que eu já tenho aqui o seletor no meu app component. Já vou deixar aqui o ngServe sendo executado. Esse é o mesmo exemplo que a gente viu na aula de diretivas lá do nosso curso de Angular aqui do canal. Então eu tenho uma variável booleana inicialmente com valor de falso e eu tenho um método que simplesmente nega o valor. Então se estava true fica falso, se estava falso fica true. E no template a gente tem aqui um ngIf. Então aqui a gente pode ver no browser o código funcionando. Esse aqui é o código do ngIf do Angular 2 e o ngIf do Angular 4. Vocês podem ver que é exatamente o mesmo resultado. Mas no Angular 2, como é que a gente fazia? Então a gente tem essa variável booleana e a gente coloca aqui a diretiva ngIf mostrar cursos. E se a gente quisesse negar, a gente negava, então eu botei aqui uma exclamação, que é o not. Se não mostrar cursos, não existem cursos para serem listados. Então, inicialmente, esse valor aqui é falso. E se eu clico no botão, muda o valor da variável booleana e mostra a lista de cursos. Como que ficou esse ngIf melhorado no Angular 4? Então, nós temos aqui o ngIf mostrar cursos, igual nós temos aqui em cima no código do Angular 2. Porém, agora a gente também consegue um else. Esse else a gente não tinha antes. A gente viu uma aula de como criar o nosso ngElse, mas agora o Angular tem também esse else. Como é que funciona? A gente cria um ngTemplate. Lá no Angular 2 era apenas template. No Angular 4 agora virou ngTemplate. Então essa também foi uma outra mudança. Você pode continuar utilizando o template sem problema nenhum, você só vai ter um warning no console do seu browser, mas continua funcionando de qualquer maneira. Já para utilizar o Angular 4, nós vamos utilizar aqui o ngTemplate. Nesse ngTemplate, a gente tem a mesma mensagem aqui em cima, só que a gente cria aqui uma variável local, então por isso aqui o jogo da velha na frente. E a gente consegue fazer a referência para essa variável local aqui no else. Então, se mostrar cursos é igual a true, mostra a lista de cursos aqui. Se não, eu vou mostrar o template cujo nome tem aqui um cursos vazio, fazendo referência à variável local. Então, vocês podem ver que funciona na mesma coisa. É só uma maneira melhorada. Esse código aqui continua valendo também no Angular 4, só que agora a gente também tem uma outra sintaxe para fazer a mesma coisa. O próximo exemplo é o do ngFor melhorado, e essa funcionalidade, que é o as, a gente também continua utilizando no ngIf, também dá para fazer isso lá. Então, por exemplo, a diretiva ngFor aqui, como é que a gente fazia isso no Angular 2? A gente tem aqui uma lista de cursos,
E aí, só para incrementar um pouquinho, eu coloquei um observable aqui do RxJS, você pode utilizar Promise também, só para a gente poder simular a ação de estar indo no servidor e buscando a informação. Então aqui eu tenho um observable com um intervalo de 2 segundos. Esse observable retorna um array com 2 informações, que são os cursos de Angular e Java. E a gente tem aqui uma inscrição e o que for retornado desse observable, nesse caso é esse array aqui, a gente vai atribuir na lista de cursos, nessa variável lista de cursos, que também é um array. No nosso template, como é que funciona? A gente tem aqui um ngFor, let curso de lista de cursos e o let i do index, igual a gente também viu na aula de ngFor. Então aqui, utilizando a interpolação, tem o curso, tem aqui o i+1 barra, e aqui a gente coloca, por exemplo, o length desse array aqui para poder mostrar. Então aqui nós temos Angular 1 de 2 e Java 2 de 2. Se a gente fosse fazer esse mesmo exemplo utilizando o pipe async, a gente não chegou ainda nessa parte no nosso curso de Angular, porque o módulo de HTTP e Observables vai ser o último que a gente vai ver. As aulas agora dessa semana, a gente já vai ter aulas de formulário que vocês escolheram via votação no Twitter. Então aqui eu tenho um outro observable, que é o cursos observable, que também é um observable que vai demorar 2 segundos e vai retornar um array com 2 informações dentro desse array. E aqui no nosso template, a gente tem um let curso de cursos observable, e como isso aqui é um observable, não é um array propriamente dito, a gente utiliza o pipe async. A gente também já viu uma aula no nosso curso de Angular, e um let i de index. Então nós temos aqui, como nós estamos trabalhando com um observable, a gente não consegue aqui no próprio template de ter esse length. Então essa fica como se fosse uma limitação dessa funcionalidade. O que aconteceu no Angular 4? Juntou os dois. Então nós temos aqui um let curso de cursos observables, nós temos o pipe async, e nós temos aqui essa nova funcionalidade, as cursos. Então eu consigo pegar todo o conteúdo desse observable e atribuir a uma variável cursos. É como se fosse esse código aqui, é como se eu estivesse atribuindo o conteúdo dentro de um subscribe do meu observable para um array. E nesse array a gente consegue acessar, por exemplo, aqui o cursos.length. Então, unir o útil ao agradável. E uma outra forma também da gente declarar esse index, então é o let i de index, ou a gente pode fazer index as i. E esse as também vale para o ngIf. A gente vai ter aulas novas no nosso curso de Angular também, com essas funcionalidades passo por passo sendo explicadas para a gente poder utilizar nos nossos projetos do Angular 4 também. Outra funcionalidade relacionada a código. Nós tivemos uma aula no nosso curso de Angular sobre como criar uma diretiva customizada no Angular. Então eu tenho aqui um parágrafo com a diretiva aplicada, e essa diretiva está aqui. Ela tem um seletor e ela tem o element ref e também o renderer, que vai ser o responsável por mudar o estilo, um atributo e etc. daquele elemento HTML. E através do element ref a gente consegue, acessar o elemento HTML propriamente dito. Então a gente fazia o seguinte: utilizava o renderer, chamava o método setElementStyle, por exemplo, só para setar a cor de fundo como amarela, e isso continua funcionando. Só que no Angular 4 criou-se um outro renderer, que é um renderer 2, com várias melhorias internas, e os nomes dos métodos também mudaram. Então o time do Angular, para não ter breaking change, para o nosso código não parar de funcionar, manteve o renderer, só que agora esse renderer ficou depreciado e é melhor a gente utilizar o renderer 2. Caso você tenha diretivas customizadas que estão modificando os atributos dos elementos HTML, então fique de olho, porque isso pode ser uma coisa que vai quebrar quando lançarem o Angular 5, por exemplo. Então, com o renderer 2, você coloca aqui no import normalmente. Eu vou mudar aqui o construtor e vocês vão ver que esse método aqui não existe mais.
Agora, o nome do método é o setStyle. Então, no lugar de setElementStyle, é somente setStyle. E vocês podem ver aqui também que tem vários outros, né? O setAtributo, propriedade, valor e etc. Então, ficou um pouco mais sucinto, um pouco mais limpo o nome dos métodos. E como dica, caso você tenha diretivas, é melhor você começar a utilizar o renderer 2 no lugar do renderer somente. Então, continua aqui com o mesmo resultado. E uma última funcionalidade que também melhorou, que foi adicionada, são alguns validators para os formulários. Então, por exemplo, aqui eu tenho um formulário que está utilizando o template driven, ou seja, as validações ficam todas aqui no HTML, no lugar de ficar aqui no component. Eu tenho apenas aqui um objeto usuário com e-mail 1 e e-mail 2. Aqui nesse campo, primeiro campo de e-mail, eu faço referência ao e-mail 1 e no ngModel aqui do campo 2 eu faço referência ao e-mail 2. Então é isso aqui que nós temos no nosso formulário. O botão de enviar está desabilitado porque nós apenas habilitamos caso o formulário seja válido. Ambos os campos são obrigatórios, isso aqui é uma validação do próprio HTML5. O HTML5 também permite que a gente adicione uma outra validação chamada de pattern, né, que é um padrão. No caso de e-mail, eu pesquisei no Google uma regex, uma expressão regular para e-mail, e coloquei aqui a expressão regular de e-mail. Só que e-mail é uma coisa muito utilizada. Então, o que nós temos agora no Angular 4? Nós temos uma diretiva nova que você pode utilizar no lugar de utilizar esse pattern. É claro que continua funcionando, como a gente consegue ver aqui. Então, além de e-mail, você pode criar regex para outros campos de input também. Só que agora nós temos o e-mail, que já facilita, né? Olha o tanto de código que tem aqui. E agora, apenas uma palavrinha já faz todo o trabalho pra gente. Então, aqui eu vou botar um e-mail.com e aqui eu vou botar um t@email.com e o nosso formulário aqui, ele fica válido e a gente consegue ver o que vai ser enviado para o servidor. Pra gente, então, ter atenção, é o renderer, no caso de diretivas customizadas, ele virou depreciado. E no lugar a gente precisa utilizar o renderer 2, né, que é o aconselhável, não é que você tem que utilizar, mas é aconselhável utilizar o renderer 2. E também tem um novo módulo de animações. Antes, no Angular 2, todas as animações elas eram importadas do pacote do @angular/core. Agora existe um módulo específico para animações. Então, se você também está utilizando animações no seu projeto, faz essa troca das animações para o módulo e não de importar animação por animação do módulo core. Bom, o Angular 4, a maior mudança dele foi a utilização do TypeScript 2.1 ou TypeScript 2.2, que você também pode utilizar. Isso porque os projetos do Angular 2, eles estavam utilizando o TypeScript 1.8. Essa era para ser a maior mudança e isso também era para quebrar várias coisas, mas o time do Angular está de parabéns porque eles fizeram essa transição ser a mais simples possível. Então, no TypeScript 2.1 ou 2.2 existem várias coisas novas. Eu deixei aqui no slide um link também, caso vocês queiram ver tudo que é novo, e essas funcionalidades a gente já consegue utilizar no nosso código, né, nos nossos arquivos component com extensão TypeScript, nos nossos projetos Angular versão 4. E além disso, a gente também tem o Angular Universal. Isso é que agora nós conseguimos utilizar o Angular também no server-side. E no slide a gente tem um exemplo de um projeto. Então, se vocês forem olhar aqui o source desse projeto, tem código Node.js. Se você utiliza Min, você já pode utilizar Angular 4 nos seus projetos, utilizando o Angular com server-side rendering também no seu código Node.js. E no Angular CLI existem 3 coisas que foram as mais esperadas pela comunidade. O primeiro ponto é a parte de performance, porque o AOT,
que é o Ahead of Time Compilation, ele ficou muito melhor, e o bundle gerado, ou seja, o tamanho do build de produção, ele ficou cerca de 40% menor. E a ideia é que nas próximas versões do Angular, Angular 5, Angular 6, diminua ainda mais o tamanho do build. E isso pra gente, é claro que é ótimo. A segunda coisa foi as PWAs, que são as Progressive Web Apps, mas isso ainda está experimental. Então, ainda nessa ideia de Angular Universal, né, o Angular universal, a ideia é que a gente consiga utilizar o Angular tanto na parte de front-end, quanto do mobile, quanto também no servidor com o Node. No mobile, a gente tem o Ionic, e é claro que a próxima versão do CLI do Ionic já vai ter todas essas novidades e vai ajudar também a diminuir o tamanho dos aplicativos, já que o Ionic utiliza ali o Angular para parte do código da aplicação. E a última novidade, que era uma das mais esperadas, na verdade ela já foi lançada durante o Release Candidate do Angular CLI, que é a parte do Eject, que é o NG Eject. O que isso significa? O Angular CLI ele também passou por algumas mudanças aí na versão alfa para beta. Antes era o System.js, agora é utilizando o Webpack. Só que uma coisa que a comunidade reclamava é que você não conseguia instalar plugins do Webpack, nem conseguia customizar nada, porque o Webpack Config ele era fechado somente para o Angular CLI. E agora, com esse NG Eject, a gente consegue expor o webpack.config e consegue fazer as nossas customizações e também instalar plugins adicionais. E caso você tenha projetos do Angular 2 e queira migrar para o Angular 4, e eu também recomendo que você faça isso, principalmente por conta do build que diminuiu bastante, como é que você faz? É super simples. No seu projeto, você vai copiar isso aqui tudo. Basicamente, você está pedindo para o NPM reinstalar todos esses pacotes com a última versão, que nesse caso é a 4.0.0, no momento que eu estou gravando o vídeo, e também atualizar o TypeScript. Então, aqui, que antes era o 2.4 e aqui também era o 3.4, agora fica tudo 4. Ou você também pode mudar manualmente e pedir para fazer um npm install de novo, não tem problema nenhum. Então, para Linux e Mac tem esse comando. No Linux e Mac ele aceita fazer esse @angular abre chaves para todas as bibliotecas, para todos os módulos, só que o Windows não aceita isso. Então a gente tem que digitar pacote por pacote. O comando também está aí pronto para você copiar. E eu vou deixar um link no final desse screencast, onde você pode pegar o comando com mais detalhes. E é claro que eu também recomendo que você atualize a versão do CLI que está instalada na sua máquina e também no seu projeto. Caso você tenha criado um projeto com a versão beta do CLI, se a gente for ver aqui o changelog do CLI, eu vou clicar aqui nesse último link, e vocês vão ver que tem alguns breaking changes aqui, ó, breaking change, tem outros breaking changes aqui, que foi a versão do CLI Beta 32, e tem aqui algumas mudanças nas configurações também. Então, o que eu recomendo que vocês façam, que é o que eu achei mais simples para mudar os meus projetos. Se você está trabalhando com Git, primeiro crie uma branch nova para fazer todas essas modificações e depois você faz um pull request para a sua branch master ou a branch que você trabalha. Então você vai criar um projeto novo com o CLI dentro dessa sua branch, ou seja, vai já gerar um projeto com o CLI 1.0 final e você vai copiar os seguintes arquivos da sua branch antiga, que é o diretório source app inteiro. Você também vai verificar as configs de script styles, caso você tenha instalado aí alguma biblioteca de CSS ou jQuery, por exemplo, se você estiver trabalhando com Materialize CSS ou então o Bootstrap, você tem essas bibliotecas instaladas também. Não esqueça também de instalar essas bibliotecas e salvar no seu package.json. E você vai verificar se no index.html não tem nenhuma biblioteca, como por exemplo as fontes do Google, caso você esteja utilizando o Material Design ou Materialize CSS, e verificar também o seu arquivo CSS. Então, basicamente é o que? Criou o projeto novo com CLI, você vai vir aqui, copia essa pasta app inteira, verifica o seu Angular CLI, essa parte aqui de estilos e scripts, o que tem. Verifica também o seu package.json, se você tem alguma outra biblioteca além dessas aqui, e instala também no seu projeto novo. Verifica se tem alguma coisa no seu styles.css e verifica também se tem algum import aqui
algum outro import dentro do seu index.html. Faz isso tudo, manda o PR que fica aí tudo beleza, todos os arquivos configurados. Porque tiveram mudanças tanto nesse diretório E2E, quanto mudanças também no ponto Angular-CLI. O próprio Angular CLI, ele te ajuda, ele tem um wizard, mas são muitos passos. Por experiência pessoal, eu achei mais simples e mais fácil de fazer a migração de um projeto beta do Angular CLI para a versão final. Caso o seu projeto já foi criado com algum release candidate, né, alguma versão RC do Angular CLI, então aí é bem simples de você fazer aí o upgrade. E caso vocês queiram mais informações, tem esse post do Angular aqui, que tem tudo que é novo, explicando todas as mudanças do TypeScript, o porquê que ficou menor o build também, como o comando aqui para vocês fazerem um upgrade para o Angular 4, algumas issues, e o que a gente pode esperar da próxima versão, e também o Angular.io. Então, por exemplo, aqui no Angular.io, você clica aqui nos docs, então você tem aqui também a última versão. Continua tendo aqui um v2.angular.io para documentação do Angular 2 e aqui já está utilizando a última versão da documentação também e já tem todas essas informações e exemplos que eu passei para vocês aqui durante o vídeo de hoje. E é claro, o nosso curso vai ganhar aulas novas também dessas funcionalidades do Angular 4 e assim que for lançando a versão 5, versão 6, eu vou tentar manter as aulas também atualizadas para a gente sempre ter um curso atualizado com todas as novidades disponíveis também. Bem, pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aí os meus contatos e até a próxima!